Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou devendo muitos vídeos, que esse canal está mega desorganizado, mas eu estou tentando colocar tudo em ordem. Tenho muitos vídeos programados para publicar, mas eu passei por alguns momentos difíceis que eu não estava com cabeça para fazer edição, mas não vem ao caso neste vídeo. E como aconteceram muitas coisas nos últimos meses, nos últimos dias, eu achei que eu deveria dar um update de tudo que está acontecendo. E o primeiro assunto que não poderia deixar de falar, até porque todos os próximos assuntos é tudo por causa disso, é au pair na pandemia. Como foi sobreviver a uma quarentena durante o programa de au pair? Não foi fácil, cada au pair teve uma experiência diferente, até porque somos pessoas diferentes, né? Cada um tem sua personalidade e vivemos com host families diferentes que também têm personalidades diferentes. Rotinas diferentes, número de crianças diferentes. No início eu achei que ia ser bem pior pra mim. Na primeira semana eu tive um pequeno surto que eu falei pra minha mãe que eu queria voltar pra casa, porque se era pra ficar presa, eu queria ficar presa com a minha cachorra. Mas aí eu parei, respirei, pensei melhor em toda a situação, o que me trouxe aqui, os meus objetivos, tudo que eu passei pra chegar aqui. E pensei também se eu voltasse pro Brasil, como seria ainda mais neste momento. E eu achei que valia mais a pena continuar aqui, vivendo um dia de cada vez, tentando conversar com a host family, né, pra gente manter a paz. E na verdade não foi tão impossível como eu pensei. Por que eu digo isso? Morar no trabalho já é extremamente desgastante e cansativo, porque a realidade do au pair é isso: você mora no seu trabalho, você tem o seu tempo off, mas parece que você nunca está 100% off, porque você continua com os seus chefes e o seu trabalho a metros de distância, né? No cômodo ao lado. E ficar preso 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu, assim, previamente eu achei que eu ia enlouquecer em 2 semanas, né? A quarentena teoricamente seriam 40 dias, só que não. Eu achei que em 15 dias eu já estaria surtando. Mas não, eu sobrevivi a quase 3 meses até que bem. Aqui em casa não mudou muita coisa. Eu já estava acostumada a trabalhar com os meus hosts em casa em alguns momentos do dia. Durante a quarentena eles passavam o meu período de trabalho inteiro em casa. Só que assim, né, sem realmente conversar sobre isso, a gente foi entrando numa rotina que um ia ajudando o outro, não atrapalhava o outro também. Por exemplo, eles não estavam me atrapalhando durante os meus horários de trabalho. A nossa convivência também estava super de boa. Então, problemas com os hosts em casa durante a quarentena eu não tive. Cansou um pouco? Claro. Mas comparando com outras au pairs que eu fiquei sabendo, né, sobre como a rotina mudou, pra mim foi bem tranquilo. E também o que contribuiu pra mim ser mais de buenas, porque a rotina com as minhas kids não mudou em nada. Porque as minhas kids não iam pra escola antes de tudo isso, então eu estava acostumada a cuidar delas o dia inteiro, desde a parte da manhã até o final da tarde. A única coisa é que a gente não podia sair mais de casa, tipo ir em parques, fazer playdate ou em playroom. Mas para manter a minha sanidade, eu fiquei imaginando que era um inverno mais prolongado, porque no inverno a gente quase não saía de casa mesmo, porque tava muito frio, eu não tinha um carro só pra mim, pra usar com as kids. Foi como se a gente ainda tivesse no inverno, durante esse período que a gente tava preso em casa. Então eu não fiquei pensando que a gente não podia sair de casa porque a gente tava preso de verdade. Então assim, a rotina com as kids, com os meus hosts, realmente foi muito tranquila e eu não sofri quanto a isso, como mudanças bruscas de rotina. É claro que assim, eu senti muita falta de poder ver meus amigos, de poder sair, de poder andar, bater perna, comer fora, mas até que eu consegui segurar bem. É claro que assim, agora, depois de muito tempo, né, eu tô um pouco cansada, não estamos mais de quarentena, mas eu ainda saio com bastante precaução, então
Eu tô precisando, na verdade, viajar. Eu ainda não tenho viagens programadas. Eu tinha viagem programada, porém, por conta da quarentena e da pandemia tudo, tive que cancelar planos. Então, essas pequenas partes, né, que mudavam a nossa vida pessoal, pra mim afetou. Não foi muito, né? Eu não cheguei a realmente ficar super, hiper, mega mal, mas foi bem chato. E assim, quando eu digo eu não fiquei super, hiper, mega mal, é porque eu vi muitos casos de meninas que precisou começar tratamento psicológico, que começou a ter crise de ansiedade. Então assim, quando eu comecei a ver a experiência dessas meninas, dessas au pairs, né, meninos e meninas, eu comecei a agradecer pela minha situação, porque eu não estava tão mal, eu tava frustrada por tudo que estava acontecendo, mas eu ainda estava bem. Então eu comecei a dar mais valor ao que eu tinha, agradecer pelo que eu tinha, porque tinha gente bem pior do que eu. Então, né, a gente não pode também só ficar reclamando da vida. Aqui em Chicago, a quarentena, o lockdown, durou quase 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos, oficialmente. A gente começou a nossa quarentena, decretada pela prefeita aqui de Chicago, no dia 13 de maio, onde estava tudo fechado, apenas mercados e farmácias abertos, né? Estabelecimentos de extrema necessidade. E você também só podia sair se você fosse para esses lugares. Não era para ficar batendo perna na rua. E o final do lockdown, onde começou a liberar mais estabelecimentos e começou a liberar mais saída das pessoas na rua, foi oficialmente no dia 29 de maio. Um pouco antes disso, tinha alguns parques que já estavam abertos para poder fazer caminhada. Playground, por exemplo, ainda estava fechado, mas os parques para fazer caminhada estavam abertos e também já podia fazer encontro com grupos de até 4 pessoas, mantendo o distanciamento social. Com o fim do lockdown, né, que alguns estabelecimentos voltaram a abrir, por exemplo, restaurantes começaram a abrir, mas apenas restaurantes que tinham mesas em área externa, e também começaram a liberar encontros com grupos de até 10 pessoas. Algumas praias também foram liberadas, né, já estavam abertas para uso do público, mantendo o distanciamento social. Mas agora que já estamos em julho, a maior parte do comércio já está bem mais liberada, né? As pessoas já estão circulando mais normalmente na rua. Agora pode fazer encontros de até 20 pessoas, se eu não me engano. Tem muito mais lojas funcionando também. É claro que sempre que você for entrar em um local fechado, você precisa obrigatoriamente estar usando máscara. Algumas pessoas também ainda estão usando na rua. Eu acho que deveria mesmo. Porém, agora estamos em pleno verão aqui em Chicago. Então, tem dias que é um pouco sufocante e difícil usar máscaras na rua. Confesso que não é sempre que eu uso máscara na rua. Se eu vejo que começa a ter muitas pessoas ao meu redor, eu já coloco lá a máscara sempre tá comigo. E pra local fechado, eu sempre coloco a máscara, claro. Mais restaurantes também foram liberados. Agora pode até consumir dentro do restaurante com limite máximo de pessoas. Eu ainda não me arrisco a comer em locais fechados. Mas também tem outros lugares que foram liberados. Alguns museus, zoológicos. Cada um tem as suas restrições, mas a cidade meio que está voltando ao normal. Transporte público também não parou de funcionar, né? Porque teve pessoas que não pararam de trabalhar. Mas ele estava funcionando durante a quarentena com bastante intervalos, né, de um para outro, e você também só podia entrar no transporte público usando máscara, e o ônibus daqui você tinha que entrar pela porta de trás, você não podia passar pelo motorista. Agora você já tá entrando normalmente pela porta da frente, mas ainda precisa manter o distanciamento entre outros passageiros. Porém, o transporte público aqui, pelo menos das vezes que eu peguei, ele não estava tão cheio como normalmente. Não que aqui enche, né? Por exemplo, o transporte de São Paulo, que é super mega lotado. Mas estava bem vazio comparado com os meses antes da quarentena. E também aquele negócio, né? Não vai sentar do lado do outro passageiro. Senta uns 2 bancos atrás, porque se tá vazio tem espaço. Fica longe. Esse negócio de liberação do comércio, cada estado funcionou de uma forma diferente. Cada governo foi liberando o seu estado de acordo com os números, né, de casos do vírus. Teve alguns estados que foram liberados bem antes do que aqui em Chicago. E teve outros estados também que demoraram um pouquinho mais. Mas agora meio que praticamente todo o país está voltando ao normal. Mas é aquele negócio, né? A gente ainda precisa se manter prevenido, porque o vírus ainda existe, ele não desapareceu, não existe ainda uma vacina contra ele, então eu acho que a gente precisa ainda manter distanciamento, não ficar em aglomerações de pessoas, porque não queremos
que os números aumentem novamente e não queremos ficar presos em casa novamente. Nós, au pairs, não queremos ficar presos no trabalho novamente. Sobre ficar preso, né, no trabalho, os meus hostels estavam até que tranquilos em relação a isso, eles não me prenderam totalmente, eles confiavam em mim. Eu não fiquei saindo muito, mas durante a quarentena, a cada 15 dias mais ou menos, eu ia na Dollar Tree, que é a loja mais perto que tem aqui de casa, só pra dar uma caminhada mesmo, porque eu tava sentindo que minhas pernas estavam atrofiando e eu estava perdendo a movimentação, a habilidade de andar. Sabe quando o sedentarismo tá extremo, que você não sai de casa, você só anda literalmente naqueles tanto de metro quadrado? Então, assim, eu sempre ia bem rápido também, quando eu saía assim, era só pra comprar besteira. E assim que eu voltava, lavava tudo e já ia direto pro banho, colocava a roupa pra lavar, porque eu me sentia muito estranha. Eu queria sair de casa pra poder respirar um pouco, mas toda vez que eu saía eu ficava, meu pai do céu, vírus em toda parte. Eu achava que o vírus tava no ar. E como eu disse, no final de maio foi quando o lockdown foi liberado e foi quando aconteceu os protestos. Os protestos aqui em Chicago, eles foram um pouquinho mais assustador do que eu imaginei. Eu não cheguei a presenciar pessoalmente, porque eu moro num bairro bem distante de downtown, do centro, e as manifestações aqui em Chicago aconteceram, pelo menos que eu vi, aconteceram mais no centro e um pouquinho no sul, mas tipo, aqui na região que eu moro não aconteceu nada, não teve nenhuma manifestação ou nada de protestos. E eu cheguei em downtown uma semana depois dos protestos e tinha muitas lojas que estavam com aquelas madeiras, né, fechando a loja, tapando os vidros da loja. Pessoalmente eu não cheguei a ver lojas quebradas, só mesmo com essa madeira, mas eu cheguei a ver vídeos de lojas destruídas e de pessoas entrando nessas lojas. Porque é aquele negócio, né? Os protestos super concordava, super apoiava, mas infelizmente em todas as manifestações que existem no mundo, sempre tem vândalos que acabam aproveitando este período pra fazer coisas erradas. Mas resumindo, né, os protestos aqui, no caso o fervo todo durou entre 1-2 semanas, não foi muita coisa. E também aqui na minha região não teve muita coisa, não afetou também a minha rotina ou a vida aqui da minha host family ou dos meus vizinhos. Passado isso, e assim, a gente meio que voltando à nossa vida normal, começamos a receber algumas notícias que começaram a preocupar, tanto futuras au pairs como au pairs que estão aqui e também, principalmente, nós brasileiros, né? Porque nós brasileiros, a gente não se ferra uma vez, quando a gente se ferra tem que ser com gosto. A primeira notícia desse alvoroço todo, né, foi a proibição da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, ou pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. Por conta de como estava toda a situação do vírus no Brasil. Então, mais um plano que eu tinha da minha mãe me visitar, né, foi por água abaixo. Mais uma frustração. Mas respiramos, né? O vírus uma hora vai passar, a gente ainda tem esperança. Mas e aí, como brasileiro não se ferra apenas uma vez, a gente tem que se ferrar com gosto. No dia 22 de junho, o presidente Trump anunciou que cancelaria a emissão de vistos J1 até o dia 31 de dezembro de 2020. E neste visto J1 está incluído o programa de au pair. Mas isso não era só para brasileiro. Foi proibido a emissão de visto para qualquer nacionalidade. Muita gente começou a ficar extremamente preocupado. E agora, o que vai acontecer? Não vou poder mais fazer o programa. Principalmente, né, as pessoas que estavam se programando para fazer o programa de au pair estavam se planejando. E ficou também aquela dúvida. Meu Deus, o programa de au pair não vai existir mais? Calma, ainda não é isso. O Trump anunciou isso alegando que tem muitos imigrantes aqui no país que estão pegando o trabalho de cidadãos americanos. Eu prefiro nem comentar sobre isso, mas assim, eu sei que tem muita gente tentando recorrer, né? Muitas agências de au pair estão tentando recorrer, host families estão tentando recorrer, até porque tem muitas host families que realmente gostam do programa, até porque é mão de obra barata pra eles. Mas então não é que é o fim do programa, até porque o cancelamento da emissão do visto J1 não é apenas para o au pair. O au pair está incluído nisso, mas tem outros vistos de trabalho que também estão incluídos nessa proibição. E também esse pronunciamento foi feito com prazo. O cancelamento da emissão é até o final deste ano. Acreditamos e esperamos que no ano que vem tudo se regularize e volte ao normal. Eu só fico realmente preocupada
preocupada com as pessoas que estavam prestes a fazer 27 anos, porque aí realmente isso afeta muito a vida dessas pessoas. Sei também que tá tendo um movimento, muitos candidatos ao pair estão se unindo para ver se prorroga a idade das pessoas, né, o limite da idade, para essas pessoas que estão prestes a completar 27 anos terem a chance de fazer o au pair quando as emissões dos vistos voltarem ao normal. Esperamos que tudo dê certo. Em contrapartida a tudo isso, né, até um pouco antes dessa declaração, com toda essa coisa de fechar fronteiras, porque tinham países que estavam extremamente em crise por conta do vírus, no país aconteceu uma coisa inédita, porque tinha muito mais host families do que au pairs. Porque não estava podendo vir au pairs novas, né, porque as fronteiras estavam fechadas, e tinha muitas au pairs indo embora, ou porque o ano acabava, ou porque simplesmente a pessoa não conseguia aguentar o tranco e preferiu voltar para casa antes do tempo. Então tava tendo muita host family com necessidade de ter uma nova au pair ou manter a sua au pair. Por isso, as agências abriram uma nova extensão, uma nova oportunidade para as au pairs que estavam aqui nos Estados Unidos, terminando o seu segundo ano este ano. No caso, quem terminava o segundo ano do programa de au pair em 2020 tinha a chance de estender o programa por mais 6 meses. Primeiramente, eu ouvi uma informação que essa extensão deveria ser feita com a mesma família, mas eu fiquei sabendo de meninas que estavam podendo trocar de família para essa extensão de 6 meses. Pelo que eu fiquei sabendo, todas as agências abriram essa extensão extra para quem tá terminando o segundo ano de au pair este ano. No momento não entra no meu caso, porque este ano eu termino o meu primeiro ano de au pair, então não conta pra mim, por isso eu não tenho muitas informações. Não sei também se essa extensão extra vai ser prorrogado pro ano que vem, até porque tem muita coisa acontecendo em um período muito curto de tempo, então assim, cada dia é uma informação nova, a gente tá vivendo realmente uma loucura. E como se não bastasse tudo isso, ontem a gente ficou sabendo de uma nova notícia que afeta talvez ex-au pairs. Não necessariamente au pairs, mas algumas ex-au pairs serão afetadas por essa nova notícia. Que é, quem está aqui nos Estados Unidos com visto F1 de estudante, porém as aulas estão sendo 100% online, precisará voltar para casa, para o seu país de origem, para continuar suas aulas online de casa. No caso da sua casa, no seu país. Isso vale também para todas as nacionalidades. Qualquer pessoa que veio para cá ou está aqui com o visto de estudante, se as suas aulas continuam sendo 100% online, você precisa voltar para casa e continuar as suas aulas do seu país de origem. Por que isso afeta algumas au pairs, né? Porque acho que muita gente sabe que depois que o programa de au pair acaba, muitas pessoas, muitas meninas e meninos escolhem trocar para o visto de estudante e ficar aqui estudando em college ou universidade, whatever, mas também afeta intercambistas que saíram do seu país com o visto de estudante, chegaram aqui, estavam fazendo curso, seja faculdade, o que for, tinha todo um intercâmbio planejado, porém agora se as suas aulas não voltarem a ser presenciais, pelo menos uma porcentagem das aulas serem presenciais, você precisa voltar para casa. Então assim, tá sendo muita loucura, todo dia a gente tem uma notícia nova e normalmente as notícias não são boas. São cada vez mais preocupantes. E não só preocupantes, são notícias que acabam afetando os nossos planos, né? Toda a nossa programação, os nossos planejamentos. Então isso é bem frustrante. Eu acho que ficou um pouco confuso, né? Porque eu fui falando as notícias meio atropeladamente. Toda vez que eu ligo a câmera e começo a falar, principalmente quando é assunto importante, eu começo a ficar ansiosa e não falo coisa com coisa, às vezes nem eu me entendo. Então se você ainda tem alguma dúvida específica sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com mais calma. Se tiver muitas dúvidas sobre um assunto específico, eu posso tentar gravar um vídeo mais detalhado sobre determinado assunto. Mas qualquer sugestão também, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sugestão de vocês pra fazer vídeos melhores. Esse vídeo foi mais mesmo pra atualizar como tá toda a situação aqui nos Estados Unidos, mais especificamente Chicago. Sobre o futuro, ninguém sabe, né? O futuro a Deus pertence.
Mas a gente vai respirando e tendo esperança que o dia de amanhã será melhor. Espero que todos estejam saudáveis, se mantenham sãos e salvos. Eu sei que meu canal tá uma bagunça, ninguém tá entendendo nada, porque uma hora eu posto vídeo no Brasil, outra hora eu posto vídeo, eu já tô aqui, outra hora eu volto e vou pro vídeo lá do treinamento. Tá uma loucura. Mas me acompanhe, que eu sempre vou tentar atualizar aqui. Me acompanhe também no Instagram. Um super beijo e até a próxima!